este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos com você mais um dia com a palavra do nosso Deus, com a palavra do Senhor, que nos faz crescer e que também nos aproxima do autor, da palavra, que é Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito relevante, que fala sobre a importância de vivermos na presença de Deus. Olha que tremendo! É muito bom quando a gente pode nos colocarmos à disposição de Deus e entender que a nossa vida, nós somos criados para o louvor e a glória desse Deus maravilhoso. Então hoje eu convido você a estar comigo neste momento onde falaremos e seremos desafiados a vivermos mais próximos e na presença deste Deus. Eu gostaria de começar esse programa com um versículo muito tremendo que tem tudo a ver com esses pensamentos, que está em Jeremias, no capítulo 29, e é o versículo 13, que diz assim: buscar-me-ei, Deus está falando, buscar-me-ei e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando vós buscardes de todo o vosso coração. Deus quer isso para você e para mim hoje, que a nossa busca por Ele seja uma busca de todo o nosso coração. E eu quero começar hoje com uma pergunta de um autor muito tremendo que eu sempre cito aqui neste programa. Sempre falo sobre o Francis Frangipane. Ele é autor do livro chamado O Desafio da Santidade. E ele fala assim: o que seria mais importante do que buscar Deus? O que seria mais importante do que achar Deus? O que é mais importante na tua vida do que Deus? Mas muitas vezes parece que a gente pode responder essa pergunta e a resposta nem sempre no nosso dia a dia vai apontar para Deus, porque nosso dia a dia está cheio das nossas vontades, dos nossos planos, daquilo que é essencial e daquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Quem sabe nossos filhos, nosso casamento, nosso marido, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos hobbies, nossos esportes, coisas que a gente acha tão importante, a gente acaba colocando em primeiro lugar. Mas hoje que essa pergunta venha a ser um desafio para o teu coração hoje. O Espírito Santo venha te desafiar e que você possa meditar nessa pergunta deste autor tão tremendo desse livro chamado O Desafio da Santidade, no qual ele fala: o que seria mais importante do que encontrar Deus? O que é mais importante do que buscar Deus? Você vai poder responder. É com você isso. Você vai olhar no teu coração e você vai ser honesta com você mesma e, claro, honesta com Deus ao você responder esta pergunta. Amém? Estou aqui já com a minha Bíblia. Nós estaremos hoje falando sobre este tema, vivendo na presença de Deus. E nós vamos daqui a pouco mais falar com você sobre esse tema, por que hoje nós escolhemos falar sobre ele, mas daqui a pouco mais a gente vai voltar nele, tá bom? Nesse momento, eu gostaria de dar um abraço em uma instituição tremenda que está aliada conosco aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, e a Faculdade Boas Novas. Faculdade Boas Novas está reconhecida pelo MEC, oferece cursos que vão te integrar aí no local de trabalho, sabe? E você vai ser grandemente enriquecido. Eu gostaria de convidar você a visitar o site, está aí na tua tela, você poderá ver e também ligar. E não se esquecer, dia 17 de outubro haverá o vestibular. Faculdade Boas Novas, muito tremendo, aonde o conhecimento traz liberdade. Eu quero passar para você um VT pequeno, para você ter uma ideia dos cursos que você pode estudar e como é que você pode, então, estar aí tendo contato mais próximo com a Faculdade Boas Novas. FBN, vestibular segundo semestre. Jornalismo, pedagogia, administração, publicidade e propaganda. Tudo o que você precisa para ir mais longe está aqui. Cursos premiados, incentivo à pesquisa e rápida inclusão no mercado. Foi alto com a FBN. Informações em www.fbnovas.com.br. FBN.
Bem, nós estamos de volta com você e nós vamos agora, nesse momento, ir para um pequeno intervalo e nós vamos também desafiar você a ligar para nós. Nós temos um telefone na tua tela, do qual você pode ter acesso e você pode ligar e você será atendido e nós estaremos orando pelo teu pedido, orando pela tua vida preciosa e orando pela tua necessidade hoje. Sabe por quê? Porque neste programa aqui, nós cremos piamente, nós cremos de todo o coração que Deus ouve e Deus responde orações. Tá bom? Aqui ninguém está brincando de orar, não. Aqui ninguém está brincando de falar a palavra. Aqui não é, nós não estamos aqui duvidando, não. Aqui nós cremos claramente que Deus, Ele responde orações. E Ele ouve o teu clamor. Portanto, hoje, você pode compartilhar conosco, estaremos orando. Agora, não somente aqui haverá oração, mas a oração deve ser contínua na tua vida. A Bíblia fala, orai sem cessar. Então busque Deus, busque a tua solução, busque a presença de Deus continuamente, tá bom? E esse é o nosso tema da nossa mensagem hoje, vivendo na presença de Deus. Muito tremendo. Estou já com a minha Bíblia aqui e já convido você também a estar comigo. Eu vou rapidamente para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão tremendo que é viver na presença de Deus. É o que Deus deseja para você e para mim, que nós estejamos mais cientes da presença dEle, mais sensíveis a Ele e ter um coração mais voltado a Ele, com devoção, com amor, sensibilidade, com desejo. Deus deseja ser desejado. Deus deseja ser anelado. Deus deseja ser amado. E muitas vezes a nossa vida, ela é tão ocupada, ela é tão gerenciada por nós de uma maneira um pouco equívoca, porque nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar. E o mais importante, o essencial, aquele, nem aquilo, aquele que é o primeiro, acaba sendo colocado em último. E hoje nós vamos falar sobre andar com Deus, intimidade, comunhão. E eu tenho aqui em minhas mãos um artigo que eu tenho que dar crédito a ele. Não sei onde que eu coloquei, se ele está aqui, de uma revista muito tremenda, uma revista norte-americana, que de autores evangélicos, não é? E esses autores, eles publicam muitos clássicos, essa revista. Esse artigo que eu vou comentar com você hoje é a tradução de um desses artigos de um clássico. Por que um clássico? Porque o autor deste artigo é o pastor François de Fenelon. Ele é um pastor em Cambrai, na França, no século XVII. Então, os escritos de Fenelon foram escritos em 1600 e alguma coisa. E este autor era um homem que, cada vez que eu pego os clássicos, os livros, os escritos dele, eu sinto um desejo no meu coração de andar mais perto de Deus. Porque ele fala sobre a experiência de um profundo andar na presença de Deus, de Cristo. Ele é um homem que andava com Jesus, tinha íntima intimidade com Deus. E os escritos dele refletem isso. Tanto que quando você lê alguma obra de François de Fenelon, desse homem de Deus, que é um clássico já antigo, escrito aí no século XVII, você tem vontade, eu estou sendo honesta com você, eu sinto vontade de chegar mais perto de Deus. Cada vez que eu me exponho aos pensamentos que ele escreve na unção de Deus, eu tenho o desejo de ser mais fiel a Deus, mais devota a Jesus, meu coração, uma devoção a Jesus. Porque essa palavra devota, infelizmente, tem sido tirada do contexto. Nós associamos ela, infelizmente, à idolatria. Mas eu tenho que ser devota a Jesus. Devota vem de devoção.
Então a minha vida tem que ser uma vida de devoção a Cristo. Devoção no meu viver, devoção no meu pensar, devoção nas minhas atitudes, no que eu faço. E essa devoção é algo tremendo que Ele deseja da minha vida. Então, devoção, não é um pensamento negativo. Negativo quando eu associo ele à idolatria. Devota a algo que não é real. Uma estátua, algo que não tem boca, que não ouve, que não tem ouvido, que não fala. Mas quando eu coloco ele, projeto devoção a Deus, aí sim, eu posso ser devota a Cristo Jesus, no meu andar e no meu viver. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar então, dando crédito a esse autor. Não posso pegar aqui as pérolas, pensamentos profundos de verdade que ele escreveu e falar que sou eu que estou, dar crédito a mim. Não, eu tenho que dar crédito aqui ao pastor Fenelon, François de Fenelon, arcebispo de Cambrai, na França, homem de Deus, homem que andou na presença de Cristo. E ele fala aqui, olha só a primeira pérola. Eu coloquei aqui, porque quando eu traduzi o artigo, eu coloquei alguns pensamentos que ele tem aqui. E um dos primeiros pensamentos que eu diria ser a primeira pérola é esta. De que as palavras que Deus falou para Abraão são palavras que podem traduzir e refletir o cerne, o centro do que é a vida cristã. O que é a vida com Cristo? O que significa andar com Cristo? Não é? E o que é o cerne do meu andar, o centro? Eles podem então ser definidos na palavra do próprio Deus para o seu amigo Abraão, quando ele disse o seguinte: andai na minha presença, Abraão, e sede perfeito. Andai na minha presença, Abraão, e seja uma bênção. E aqui nós podemos perguntar, por que então andar na presença de Deus? Porque quando nós andamos na presença de Deus, Deus nos transforma, Deus nos enche daquilo que Ele tem. E uma das coisas evidências do homem que anda com Deus, do andar com Deus, é a paz que Deus nos dá, é a calma que Deus nos dá. O nosso espírito é acalmado, a nossa alma sente esta paz. É um descanso que só vem de Deus. Por isso nosso tema hoje é bem claro, andando, vivendo na presença de Deus. Quando eu vivo na presença de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem, vem sobre a minha vida. A primeira coisa é a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai cobrir, ela vai estar na minha vida. E é uma paz que me dá descanso, isso quer dizer, noites bem dormidas, relacionamentos descomplicados, vida plena, não somente com Deus, mas com as pessoas. Porque é isso que acontece com o homem e a mulher que anda com Deus. Ele se relaciona, primeiramente, relaciona bem com Deus, tem vida plena com Deus, e aí ele vai ter vida plena com o próximo. E aqui esse autor fala sobre esta calma, sobre este sentimento no espírito de total paz. Mas sabe como que vai acontecer esta paz? Como é que ela virá na minha vida? Como é que eu vou viver nesta calma e nesta paz de espírito? Como? Quando eu totalmente me render a Deus. Pouca rendição, pouca paz. Pouca rendição, pouca calma. Então, o segredo de uma vida plena com Deus, de paz interior, de plenitude, desta calma, de espírito tranquilo. E muitas pessoas dariam tudo, fortuna, para ter tranquilidade. Mas paz não está à venda nos shoppings, não. Paz vem de Deus e ela vem de um relacionamento com Deus. É isso que te dá paz. É quanto mais você se submete a Deus, submissão, rendição, maior será a tua paz, tranquilidade, maior será esse espírito calmo, bom, sereno, coisa boa que vem de Deus sobre a tua vida. Então isso vem com a submissão e rendição. Eu até coloquei um pensamento aqui, junto ao pensamento de Fenelon, esse autor que nós estamos hoje trabalhando num artigo dele, que é um clássico, né, escrito no século XVII,
mas que nos inspira hoje a andar perto de Deus, ele diz o seguinte: insegurança, estresse, falta de paz, medo, sabe, sentimento de ansiedade, pode evidenciar e pode ser uma evidência de pouca rendição e de pouca entrega a Deus. O meu estresse, aquele sentimento de, sabe, de ansiedade, esse sentimento de falta de calma e de paz, pode ser uma evidência da minha pouca rendição ao senhorio de Cristo Jesus. Eu estou confiando pouco, me rendendo pouco e me colocando pouco à disposição de Deus. Amém? Fica a dica para nós hoje. Essa é uma grande verdade, uma grande pérola. Mas na continuidade deste artigo, o autor fala também de uma outra coisa, de um outro pensamento, de uma outra verdade, que eu coloquei como uma pérola. E ele fala o seguinte: não é custoso, não é difícil, não é uma coisa demorada chegar na presença de Deus. Você pensa, agora eu vou chegar para Deus, é como chegar em frente de uma autoridade, um presidente, um governante. Olha que paradoxo. Para o homem que é como você e eu, carne, mas que tem uma ocupação, talvez, de uma autoridade, não é? Um presidente, um governante, um prefeito, um senador, um estadista, né? E você pensa, para ter uma audiência com ele, eu tenho que marcar, eu tenho que pelejar, eu tenho que esperar talvez meses. Mas Deus está acima de qualquer um deles. Deus está acima de qualquer autoridade humana. E com Deus não precisa marcar tempo. Não precisa marcar horário e agenda. Deus está acima de todos e tudo. E com Ele, você já pode chegar na presença dEle, com o teu pedido, com a tua dor, com o teu coração. É isso que ele está falando aqui. Olha que grande verdade. Não precisa você se preparar muito. É muito custoso, demorado, trabalhoso chegar à presença dEle. Sabe? E nem tampouco adorá-lo. Sabe? E nem tampouco é complicado estar. Por quê? Porque o reino dele, de Deus, está em nós. Está em mim. Se eu conhecer a Cristo e aceitá-lo como meu Salvador, e reconhecer que Ele veio para mim, e crer que Ele salvou a mim, então o reino dele se transporta para dentro de mim. Eu sou carregadora do reino de Deus. Então não é algo custoso, trabalhoso, entrar na presença de Deus. Você pode, neste momento, adentrar a presença do Todo-Poderoso Deus. Falar com Ele, se render a Ele. Lembra-se, maior será a tua paz, maior será o teu sossego, a calma de espírito, quando você estiver mais rendido, maior rendição, maior será os benefícios. E maior será a intimidade e a comunhão que você vai usufruir com Deus. Tudo tem a ver com a rendição, com a entregar teu coração, a tua vida para Ele. Não é tremendo? Então não é custoso, não é trabalhoso, é algo que você pode fazer em qualquer momento, entrar na presença de Deus. Estamos hoje falando sobre um autor muito tremendo da França, um clássico, um homem de Deus que falava e escrevia sobre o andar mais profundo com Cristo. E nesse artigo, a pérola número 3, a verdade número 3 é essa. Quando as distrações que vêm de fora, e quais distrações são essas? Distrações como problemas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, ou até pessoas que têm um problema que você tem que resolver. São distrações que às vezes te tiram você de pensar e de se ocupar com Deus. Sim, pessoas, problemas, circunstâncias problemáticas, desabores, tristezas, preocupações, ansiedades, querem nos distrair e nos tirar o foco, o coração e nos tirar da presença de Deus. Sim, tiram. Nos tiram a paz interior também e nos tiram a calma. Então você, diz aqui o autor, terá que fazer por um ato de decisão. Um ato de decisão teu
e meu e dizer: não, eu não vou deixar que circunstâncias, pessoas, problemas me afastem da presença e de estar rendido aos pés do Senhor. E é isso que a gente acaba fazendo. Se a gente não cuidar, as pessoas e as circunstâncias vão fazer a decisão por nós, vão decidir o quê? Nos afastar de Deus. Ah, não, mas eu que decido. Sim, você decide, mas você coloca prioridade nessas coisas, e quando essas coisas acontecem em volta de você, você está enfiado tanto naquilo que você esquece de orar, de falar com Deus, eu e você. Esquecemos de ler Bíblia, esquecemos de nos aproximar de Deus e deixamos todas as circunstâncias da nossa vida ocupar o primeiro lugar. E daqui a pouco nós estamos longe no nosso pensamento, no nosso coração de Deus. E aqui o autor fala: faça tudo. Não que você vai se forçar a chegar perto de Deus, mas o simples querer, um desejo, já é suficiente. Uma vontade pequena de se aproximar já é válido, já é importante, já é o que Deus quer, já é importantíssimo, já é essencial. Está entendendo? Você fala: não, eu não estou fazendo como eu devia, mas se você já está com desejo de aproximar e quer ter mais a presença de Deus, já é o essencial, e é isso que Deus olha no teu coração. Porque Deus não complica a vida de ninguém. Ele fala: buscar-me-ei e me acharei. Deus não brinca de pique-esconde. No momento que você se propor a buscar Deus, você vai encontrá-lo. Para cada passo que você dá para Deus, Ele dá 2. 10 passos você dá, Ele dá 100. 100 passos você dá, Ele dá 1000. Porque Ele sempre vai querer mais você do que você vai querer Ele. E se você dá um passo para Ele, Ele vem mais. Mas você tem que dar esse passo. Esse passo chama-se vontade, desejo. E que hoje o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Que essas palavras escritas aqui no século 17, deste homem de Deus que escrevia sobre a profundeza de um andar mais íntimo com Deus. Hoje essas palavras, em pleno século 21, nós vivendo agora no ano de 2013, venha falar ao nosso coração. E nós possamos então falar: Senhor, que teu Espírito Santo venha falar com o meu, porque é com o meu espírito que eu comunico com Deus. A minha alma sente emoções, a minha alma chora, a minha alma se alegra, a alma é importante, mas eu me identifico e me comunico, o meu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Por isso, em João capítulo 4 fala: eu estou buscando homens que me adorem em espírito e em verdade. Por isso você tem que se render a Deus. E na rendição, você vai ver que é descomplicado. E quando vier muita preocupação que quer puxar você de Deus, você tem que ter um ato voluntário de falar: não, Deus vai vir em primeiro lugar. Vou buscar Deus. É um ato voluntário, é uma decisão que você faz. Porque se você não pisar o pé e fizer essa decisão, as circunstâncias vão te levar e te afastar, muitas vezes, da presença de Deus. Pode ser circunstâncias boas, família, amigos, trabalho. Trabalho não é crime, não é coisa ruim. Estudo não é coisa ruim. Comunhão com os outros não é coisa ruim. Mas temos que dar prioridade àquilo que é mais importante na nossa vida. O Espírito Santo está falando com você hoje. Ele está falando: me coloque no centro da tua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou aqui terminar nesse bloco com mais uma pérola, uma verdade, falada pelo pastor François de Fenelon, homem de Deus, que diz assim: nós devemos cultivar uma intenção pura e correta para com Deus. Nós devemos cultivar, porque não é algo normal de nós, não. É algo que eu tenho que sempre cultivar, que eu tenho que... E a palavra cultivo significa
preparar, né, a terra para produzir, manter, conservar. Então eu tenho que conservar em mim, preparar em mim sempre uma intenção pura em relação a Deus. E o que é cultivar em mim uma relação, um desejo, uma intenção pura para com Deus? É chegar a Deus sem segundas intenções. É chegar para Deus não porque Ele pode me dar algo ou fazer algo a meu favor, mas chegar a Deus por simplesmente chegar e reconhecer Ele por quem Ele é. Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele é nosso Pai, Ele é amável, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é Deus. Deus ama ser amado não por aquilo que Ele pode nos dar, mas Deus ama ser desejado, anelado, buscado e amado por quem Ele é. Você é a mãe, você é pai, você é esposa, você é esposo, você é a noiva. Como é que você gosta que o teu noivo, o teu esposo, ou a tua esposa, ou os teus filhos te procurem por aquilo que você pode dar para ele? Está aqui, eu posso dar uma água para você, eu posso abrir minha carteira aqui, dar um dinheiro para você, eu posso fazer uma comidinha gostosa para você, né, para meus filhos, meu marido, eu posso dar algo para você. Ou você gosta de ser procurado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, não por aquilo que você pode dar para eles, mas por aquilo que você é. Você é a mãe deles, você é o pai deles, você é a esposa desse homem, você é o esposo desta mulher. Você gosta de ser procurado por ela, por ele, por eles, por quem você é, pelo simples fato de ser você. Sim ou não? Sim. Não daquilo que você pode fazer, o favor, a bondade, ou um talento, ou algo que você pode produzir, dar, fazer, ser, mas quem você é. Deus é assim também. Então nós temos que cultivar no nosso ser uma intenção pura e correta para com o nosso Deus também. Assim como nós temos intenção pura e correta para com nossos filhos, para com o nosso marido, para com as pessoas em volta de nós, temos que ter esta intenção pura e correta para com Deus. Cultive isso no teu coração, sabe? De tempo em tempo, olhe para dentro de si mesmo e venha refletir e ver e dizer para você mesma, sabe? Eu tenho que chegar mais perto de Deus. De vez em quando eu falo isso para mim mesma. Eu falo, sabe de uma coisa? Eu tenho que andar mais perto de Jesus. Eu tenho que chegar mais perto de Deus. Eu tenho que buscar mais a Deus. Eu quero, eu preciso. Eu tenho que ter uma vida mais sensível, uma devoção maior a Jesus. É isso que Deus quer para você hoje. Para um pouco a tua vida. Para um pouco as tuas atividades. O que nos rouba de uma comunhão, de uma intimidade, de uma intensidade no nosso relacionamento com Deus maior? É a própria vida. É aquilo que nós fazemos. Tem um outro autor chamado C.S. Lewis, e ele fala o seguinte, que no momento que nosso pezinho sai da cama, bate o chão, na nossa mente vem pensamentos, é inundada por aquilo, pela agenda que nós vamos cumprir, pelas coisas que vamos fazer, por aquilo que nós temos que realizar, por aquilo que nós temos que são desafios. Sabe? Assim, é inundado, vem assim sobre nós de uma maneira tremenda. E aí acaba aquilo roubando o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa sensibilidade, a nossa devoção, a nossa fome, a nossa disposição para aquele que é muito mais importante do que A, B, C, fulano, situação, que é Deus. Que hoje essa palavra venha achar guarida no teu coração. Que você venha hoje começar a pensar, Senhor, eu preciso andar mais perto de Ti. Sabe, vivendo na presença de Deus. Tudo e todos em volta de nós vão competir com o lugar de Deus na nossa vida. Tudo. Teu trabalho, tua família,
as coisas que você gosta de fazer, não é? Tem coisas que a gente gosta de produzir, de fazer, a gente gosta de fazer. Quem sabe é um bolo, quem sabe é uma boa comida, quem sabe é dar uma boa aula. E não é que você não pode trabalhar. Nós temos que trabalhar, nos ocupar, sermos mães, sermos pais, sermos trabalhadores, sermos pessoas que estamos produzindo. Não estou contra isso, não. Mas que tenha espaço na nossa vida, reconhecimento para Deus, no nosso dia a dia. É isso o cerne, o coração dos pensamentos deste grande homem de Deus do século XVII, François de Fenelon. Ele escrevia sobre isso. Como é que eu posso andar mais perto de Cristo? E cada vez que eu leio os artigos dele, é isso que produz em mim um desejo maior de andar mais perto de Jesus. Que essas pérolas possam te incentivar. Tem mais, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar falando sobre esses pensamentos tão tremendos. Como nós podemos pensar em Deus, ter uma vida devota, uma sensibilidade maior a Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre algo tão tremendo, vivendo na presença de Deus. E nós temos hoje como base um artigo que eu traduzi de um homem muito tremendo, pastor, né, de Cambrai, na França, François de Fenelon, um francês, um homem que viveu no século XVII, e os seus escritos sempre falam de uma intimidade maior com a presença de Deus, estar com Deus, estar na presença de Deus. Então é muito tremendo aqui, e ele fala aqui alguns pensamentos, e dentre deles aqui eu coloquei como pérolas, como verdades, e são verdades porque são baseadas na Bíblia. Olha o que ele fala aqui. Quando você percebe que você anela, que você deseja, com muito afinco, com muita vontade e até com obstinação, né? Você está obcecada por algo, você quer tanto aquela coisa, quer seja uma pessoa, um relacionamento, quer seja um bem, um carro, uma coisa material, ou quer seja uma posição. Ele está falando aqui, quando você tem esse anelo, esse desejo obcecado, ele fala, pare imediatamente. Pare. E ele fala o seguinte, coloque o freio nesse desejo. Coloque um freio nesse desejo obstinado que vai além do normal. Por quê? Porque Deus não habita no caos e na desordem. E você pode perguntar, mas por que ele está falando isso? O que caos e desordem tem a ver com a minha obstinação e o meu querer? Aqui. Porque quando nós colocamos Deus lá no final da lista da nossa vida, as coisas não vão acontecer de uma maneira, não vão fluir. Quando a gente coloca Deus lá por último, vai começar a entrar caos, confusão, bagunça, primeiramente nas nossas emoções, na nossa vida, e depois nossos relacionamentos, e depois naquilo que nós estamos ali empenhados em fazer. Deus traz o que para a nossa vida? Estabilidade. Deus traz paz, calma. Podemos ter problema? Sim. Tristeza? Sim. Dificuldade? Sim. Que vão querer tirar a gente daquele lugar, daquela paz. Sim. A Bíblia fala, nesse mundo, a gente não vive numa bolha. Teremos aflições. É lógico. Mas eu estou falando de ter um relacionamento tão tremendo, tão sincero, tão aberto, rendição total a Deus, que em meio a tudo isso, você pode sentir a paz dele. Mas por quê? Porque você se rendeu a ele, você se submeteu a ele, porque você colocou ele em primeiro lugar na tua vida. Agora, quando você busca algo que não seja Deus, com tanta desejo, obsessão, vontade, ele fala aqui, para com isso. Avalie esse sentimento. Porque Deus não vai habitar no meio de confusão e bagunça. E quando você é obstinado em algo que não seja aquilo que Deus quer, aquilo pode promover na tua vida um afastamento da presença de Deus.
E quando você se afasta da presença de Deus, de colocar Deus em primeiro, podes crer, haverá na tua vida desordem e caos. Nos teus sentimentos, nos teus relacionamentos. Esta é a verdade. Mas quando colocamos Deus no centro, por isso que é importante colocar no centro, não pessoas, filhos, não, filho não pertence, por mais lindo que seja o teu filho, tira ele do centro da tua vida. Eu tenho 3 tesouros, mas o maior tesouro que está em mim não são meus filhos, é Deus. E nem meu marido, por mais lindo, maravilhoso que ele seja. Nem meus pais, nem meus parentes, nem meus irmãos, nem minha parentela, nem os meus bens, nem a minha casa, nem minhas circunstâncias, nada pode ocupar o lugar de Deus na tua vida e na minha. Isso é o que distrai a gente. E aqui ele fala mais forte ainda. Você está preparado? Olha que tremendo hoje esses pensamentos, essas pérolas deste homem que andou com Deus. Ele fala o seguinte: tire da tua vida, se livre daquilo que te distrai de Deus. Eu acho que muitos de nós, inclusive eu aqui, vamos ter que jogar nosso Facebook no lixo. Porque nós estamos muitas vezes empenhados em tantas coisas que nos distraem de Deus. Ele está falando aqui, tire da tua vida, se livre daquilo que está continuamente sendo uma distração total para você, que está de uma certa forma, te afastando da presença de Deus. Isso é muito forte. Tirar aquilo que que não somente te distrai, mas aquilo também que facilmente te tira da presença de Deus. E hoje eu posso te fazer uma pergunta para mim e para você. Eu vou responder para mim, no meu coração, a minha. E você vai responder diante de Deus aquilo que você tiver no teu coração. O que está distraindo você facilmente de estar na presença de Deus com mais frequência? O que é que distrai você tanto que você sai com facilidade da presença de Deus? Está ali facilmente sendo levado a ponto que você se ocupa tanto que você esquece de passar tempo, de dar o teu coração, de ter essa devoção, de ter essa comunhão com Deus. Muito tremendo isso. Uma outra pérola, uma outra verdade é esta. Uma maneira muito simples e tremenda de manter o espírito calmo, de ter paz interior, de ter equilíbrio, tranquilidade, é se preocupar simplesmente com somente aquilo que você está fazendo no momento. Cada dia tem o seu mal. Então se preocupe só com essa situação, porque nós, especialmente nós mulheres, somos assim. A gente está fazendo algo aqui, preocupado com aquilo lá. Estou fazendo aqui uma situação com a minha mente lá. Então não faça isso. Coloque todo o teu tempo, o teu pensamento, a tua disposição naquilo que você está hoje trabalhando. É um problema, é um pepino, um abacaxi que você tem que descascar, é uma dificuldade familiar, é um filho, uma situação. É naquilo que você vai ocupar. E não fique trazendo coisas do amanhã para dentro do hoje. Isso quer dizer, não fique remoendo, olhando naquilo, antecipando com angústia e pesar, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Não, cada dia tem aquilo, basta, trabalha com hoje. Amanhã Deus proverá, amanhã Deus cuidará. Isso é bíblico, está aqui, em Mateus 6:25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, pela vossa vestimenta, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir pelo meu corpo. Não preocupe, a Bíblia diz em Mateus 6, não estejais ansiosos pelo vosso futuro. Só pense no amanhã, quando o amanhã chegar, que é hoje. Hoje, não é? Porque às vezes se você ficar só pensando no futuro, você não vive o hoje e resolve e ter forças para viver para Deus hoje. Amém? Grande pérola, né? Olha a próxima verdade, próxima pérola. Pérola número 7. Faça um hábito, tenha como hábito, algo habitual, sempre trazer tua atenção de volta a Deus. É um hábito, é uma disciplina. A gente fica tão distraído pensando nas pessoas, pensando na situação, pensando daqui a pouco. Ele está falando, pense em Deus. Está no ônibus, pense em Deus. Está no carro, pense em Deus. Está em família, Deus está ali.
Está fazendo alguma coisa? Deus deve estar presente no nosso pensamento, na nossa vida. Então ele fala aqui bem claramente, olha que homem de Deus, que viveu no século 17, mas que tinha um andar profundo com Jesus, com Deus. Ele andava com Deus, ele respirava Deus, amava Deus, anelava Deus, tinha uma vida totalmente voltada para Deus, para Jesus. E ele falava, olha, tenha um hábito, tenha algo habitual, sempre trazer a tua atenção de volta a Deus, que a nossa atenção vai para tudo quanto é lado, menos para Deus. Assim, traz de volta teus pensamentos para pensar em Deus. E isso de uma forma regular. Regular de maneira como? Regular como você come regularmente. Você não come todo dia? Como você dorme regularmente, como você toma banho todo dia, pratica esporte, trabalha, estuda. Dessa mesma forma que você pratica todas essas coisas, pratique também estar na presença de Deus. Tremendo. E aí, olha a pérola número 7, verdade número 7. Faça todas as coisas com a percepção e a consciência de que está agindo diante de Deus. Eu estou fazendo algo, mas Deus está me vendo. Estou agindo para Ele, fazendo para Ele. Fazendo para Deus e para a glória de Deus. Estou costurando, estou fazendo o melhor para Deus. Estou aqui pregando, abrindo a Bíblia. É para Deus, o melhor para Ele. Estou aqui cuidando de um filho, cuidando da casa, fazendo um trabalho. Faça tudo com a percepção de que você está fazendo aquilo para Deus. Ele virá te amparar e te ajudar. E nesta consciência total, haverá uma sensibilidade maior. E essa palavra que eu quero tocar agora. Muitas vezes nós não andamos mais próximos de Deus porque não somos sensíveis a Deus. Sensibilidade é muito importante. Sensibilidade é primordial. Sensibilidade é algo totalmente importante na minha caminhada com Deus. Tenho que ser sensível a Deus. Você está me entendendo? Sensibilidade a Deus. Não as coisas, não as pessoas, mas a Deus. E é isso que falta em nós. Sermos sensíveis que Deus está presente, está em todos os lugares. É a gente que não percebe, sabe por quê? Falta de sensibilidade no nosso coração para com Deus. Que hoje o Espírito Santo venha colocar sobre mim, sobre você. Que a gente venha buscar sermos mais sensíveis. A notar, a perceber Deus. Sabe quando Deus é percebido, quando Ele é notado? Quando você tem sensibilidade a Ele, Ele vem. Ele vem para te iluminar, te dar clareza em pensamentos, nas tuas decisões. Ele vem para te purificar, te ajudar, te perdoar. Ele vem para te dar direção, te guiar. Às vezes você não é sensível, você é tão obstinado, tão insensível. Como é que Deus pode te guiar, te orientar? Como é que Ele pode iluminar os teus dias, te dar direção, clareza em decisões, se você não está sensível a Ele para pedir orientação para a decisão? Sensibilidade, percepção. Sabe, o salmista tinha essa percepção. O nome dele era Davi. No Salmo 16, anote aí. Salmo 16, versículo 8, fala assim. O Senhor, ele fala, eu tenho Ele sempre diante de mim. Tenho o Senhor sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele tinha a percepção de que Deus estava sempre do lado dele. O Senhor está sempre diante de mim. E porque Ele está comigo, jamais serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro. Ele fala aqui os benefícios de ser sensível a Deus, de ter Deus, de estar ciente da presença de Deus. Porque aí, o que vai sentir? Quem que vai ter? O que vai acontecer com ele? Não somente terá benefício o seu coração, o seu espírito vai exultar, mas o seu corpo vai sentir também a diferença, vai descansar. Isaías 26, 3 fala, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz a mente que está firmada em ti, o propósito que está firme em ti. Quem tenho eu mais além de ti no céu, Senhor? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus, tu és a fortaleza da minha vida, do meu coração, tu és a minha herança para sempre, a minha porção és
tu, Deus, mesmo que desfaleça tudo, tu és a minha esperança, a minha glória, tu és o meu Deus, tu, Senhor, és tudo que eu tenho. Coisa tremenda. E por último, a última pérola, a última verdade. Para você estar sós, sem ser sem interrupção. Eu tenho que chegar agora em casa, fechar a porta do meu quarto, trancar para falar com Deus, porque Deus só está naquele quartinho de oração. Nada disso. Deus está em onde você chamar por Ele, Ele vai estar. É no deserto escaldante de uma aflição, de uma dor, de uma tormenta, de uma dificuldade. No momento que você falar, Deus, Ele está ali. É num lugar lindo, num lugar bonito, um lugar, uma igreja, onde Ele está ali, naquele lugar tão reverenciado ali, está ali também. Ele pode estar nessa condução lotada, cheia de gente se esbarrando, mas se o teu coração está olhando para Ele, Jesus, Ele está ali. Ele pode estar com você que é ciclista, andando de bicicleta, fazendo algum tipo de esporte, andando. Você que está cozinhando teu feijão, teu arroz hoje, nas panelas da tua cozinha, mas aqui na minha cozinha, descascando alho e cebola. Olha, Deus falou coisas tão profundas comigo, e uma delas, que eu até hoje guardo, e quando eu lembro, quando eu estou assim um pouco triste, é uma palavra tão forte que Deus me deu, tão forte. O que eu estava fazendo? Descascando alho e cebola na minha cozinha. Estava lá. E Deus falou comigo, porque meu coração estava voltado a Ele. Estava lá cozinhando, mas o meu coração estava em Deus. Então hoje não tem esse negócio, agora tem que esperar o lugarzinho propício, o meu altar, lá no monte, que Deus só está lá no monte. Deus está onde você chama pela presença dEle, e o desejar, lá Ele estará. O salmista no Salmo 139 falou, Pai, da onde fugirei da tua presença? Se eu vou para os mais profundos abismos do inferno, lá tu estarás. Se eu subo para o monte, lugar mais alto, lá estarás também. Então Deus está em todo lugar. O momento que você sente o desejo de falar com Deus, já é o suficiente para você estar na presença de Deus. Basta. No momento que vem aquele desejo, aquela fome, a vontade, é o próprio Deus dando essa vontade para você. Não é mérito teu. Eu tenho muita vontade. Dê um elogio para Deus. É Ele que te deu essa vontade. Porque é o Deus que faz tanto o querer, promove o querer e o efetuar segundo a sua vontade na nossa vida. Então é Ele que está te levando mais perto dEle. Então basta só você então estar ali, já é suficiente para você estar na presença de Deus, o desejo. Se achegue a Deus. Se achegue à presença de Deus. Mas sabe como? De uma maneira simples. Deus não é complicado. Não precisa complicar nada. Chega com sinceridade, chega de uma maneira simples, chegue confiante, chega com familiaridade, porque Ele é teu Pai. Não chega ali, Deus é um estranho. Não, Deus te ama. Chega para Ele com o coração sincero, mas acima de tudo, chega para Ele com desejo por Ele, com fome dEle. Sabe? É isso que Deus deseja para você. Tremendo, né? Esses pensamentos desse grande homem de Deus, e cada vez que eu leio os escritos dele, eu tenho vontade de chegar mais perto de Deus. Eu espero que você hoje, ao ouvir essas palavras que este homem, através do Espírito de Deus na vida dele, pôde escrever, que isso tenha acontecido também ao teu coração. Que você sinta mais desejo de estar mais perto, de viver na presença de Deus. E cuidado com aquelas coisas que querem roubar você de Deus, da presença dele. São tantas coisas, né? Que competem com Deus. E querem tirar-nos da presença de Deus. Você sabe o que é. Você conhece. Nós vamos agora para um breve intervalo. E daqui a pouco mais nós voltamos orando com você. Estamos de volta com você nesse momento. Vamos orar pela Rita de Cássia, oração libertação do seu sobrinho que está enfermo. Oramos também pela Maria Célia,
pela sua família e também para uma causa da sua saúde. Ana, do Rio de Janeiro, pede oração pela Silvia. A Silvia está com câncer nos seus pulmões e ela precisa de um milagre. Nós conhecemos um Deus de milagre, amém? Vamos orar pela Silvia, oramos pela Maria Célia, a Rita, pela Vera. Vera, manda-nos um abraço a você, Vera. Deus te abençoe, querida amiga, que o Senhor venha te abençoar cada dia mais. Oramos também pela Antônia, pelo seu filho Osvan, porque o Osvan é usuário de drogas, sabe? Mas isso é impossível pra gente, coisas assim, sabe? Câncer, pessoas com vício, mas para Deus não é. Nós servimos um Deus tremendo. Nós não podemos parar de orar, não. Vamos perseverar, ir com Deus e falar: Senhor, todas as coisas são possíveis. Haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não há. Vamos orar pela Maria Silvia, também pela sua causa, que Deus venha abrir uma porta de finanças para a sua família, portas na área financeira. E também a Maria Santos, ela pede oração pela sua saúde. E a Rejane, aqui de Manaus, para que Deus venha abrir uma porta de emprego para ela também. Vamos orar neste momento. Pai, em o nome santo de Jesus, nós colocamos essas vidas preciosas diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra declara que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Pai, câncer de pulmão, Pai, drogas, essas coisas que parecem tão difíceis para nós, não são para Ti. Pai, em nome de Jesus, venha operar, Senhor, um milagre na vida da Silvia, Senhor. Venha curar, repreender essa enfermidade e trazer para ela um pulmão completamente restaurado e novo. Nós oramos também agora por este filho, não somente este, mas todas as minhas amigas que estão, irmãs que estão ligadas aqui neste ministério, que estão orando pelos filhos, que estão nos vícios da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição. Senhor, venha libertar, Senhor, para a glória do Teu nome. Abre portas, Senhor, aonde não há porta, para Rejane, para Maria da Silva, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa a Vera, a sua família, a Rita de Cássia, a Maria Célia, Senhor, a Ana, Senhor, a sua família também, Pai, essa causa que ela tem colocado também, a Maria, Senhor, de Maria Santos, Senhor, também de Souza. Pai, nós colocamos cada vida, Pai, diante de Ti, crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus ouve e responde orações. Creia. Amém? Fique na paz de Deus, fique na graça dele e até nosso programa, se Deus quiser.